Pessoal, vamos começar então aí o Astronomia ao meio-dia. Hoje nosso convidado é o Marcos Duarte. Marcos é pós-doc aqui no IAG. Ele fez mestrado, doutorado aqui também, trabalhando com estrutura em grande escala do universo, formação de galáxias, aglomerados. Ele também passou um período de doutorado sanduíche no Observatório de Paris, e ele acabou de voltar de um ano de pós-doc na Universidade de Leiden, na Holanda, e ele vai então falar, na verdade, parte do trabalho, da apresentação dele vai ser sobre esse trabalho que ele desenvolveu lá. Então... Ok, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Vou pedir para vocês algo, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, falar um pouco mais alto, que eu estou com inflamação nos dois ouvidos. Então, só para falar um pouquinho mais alto. Bom, como o Henrique falou, eu vou apresentar esse meu trabalho que eu desenvolvi utilizando o Survey Kids, em colaboração com os astrônomos da Universidade de Leiden. Tá? Esse trabalho foi feito até julho desse ano. Tá? Então, vou mostrar para vocês. Bom, basicamente o que eu vou falar hoje é uma breve introdução sobre a evolução de galáxias, como as galáxias se formam, como as galáxias evoluem no universo. Vou falar um pouquinho também sobre os dois surveys que eu utilizei, que é o Survey Gama, espectroscópico, e o Survey Fotométrico KIDS. E eu vou falar sobre o estudo do ambiente de galáxias nos grupos identificados no Survey Gama, mas utilizando a base de dados do KIDS. Tá? E se eu tiver um tempinho, eu também pretendo falar sobre um trabalho ainda em elaboração sobre a identificação de voids nesse survey, no Survey Kids, utilizando uma análise de lentes fracas. Tá bom? Bom, a pergunta principal que a gente pode falar sobre evolução de galáxias está resumida basicamente nesse diagrama. Aqui nesse diagrama a gente tem o eixo X, ele representa a massa da galáxia, e aqui a cor U-B. Só lembrando que objetos azuis, eles têm uma cor menor, e objetos vermelhos, eles têm uma cor um pouco maior. Tá bom? Esse é um diagrama famoso da POSET 2010. E o que a gente observa no universo local é basicamente dois grupos. Primeiro, a sequência vermelha, e segundo, a nuvem azul. E a pergunta mais importante que a gente quer responder é como esses objetos se formaram e como eles passam daqui para cá. O que acontece com uma galáxia que está aqui, que ela tem um formato de disco, está formando estrelas e, de repente, ela cessa a sua formação estelar e ela evolui de modo passivo? Essa é a grande pergunta que a gente quer responder. Existem vários mecanismos que são propostos para falar, né, para tentar explicar esse quenching, essa supressão de formação estelar nas galáxias. Tanto processos internos, como a própria massa da galáxia, a galáxia sendo um objeto mais massivo, ela vai ter uma supressão na formação estelar, o AGN, que é um processo interno, ou também processos externos, que é como o environment, que eu vou falar mais tarde. Tá? Então, o que a gente observa nesse cenário geral é que as galáxias que estão aqui, grande parte delas tiveram um surto de formação estelar no começo do universo. Tá? Então formaram basicamente toda a sua massa estelar num universo muito jovem. E posteriormente evoluíram de modo passivo, tendo suas cores cada vez mais vermelhas. A trajetória para explicar isso, tendo sua massa sendo formada basicamente no universo jovem, é uma trajetória praticamente vertical, que é como a gente pode observar aqui. Elas já formaram todas as suas massas e praticamente evoluíram passivamente, aumentando a sua cor e subindo até a sequência vermelha. O outro grupo de galáxias, ele é composto por uma história de formação estelar mais contínua, não com um surto inicial, mas com uma formação estelar que percorre todo o tempo do universo. Então você tem aqui, à medida que você forma estrelas, a massa da galáxia em massa estelar, obviamente, ela vai crescendo
e você vai acumulando galáxias, acumulando estrelas mais velhas. E faz com que você tenha uma evolução tanto em cor como em massa. Tá? Então, essa trajetória evolutiva ela é condizente para chegar, as galáxias se formarem e chegarem nessa sequência, nessa nuvem azul. Tá bom? Então, basicamente, esse é o cenário de evolução de galáxias que a gente tenta explicar hoje. Né? E, obviamente, tem aqui uma evolução da sequência vermelha com o redshift. O que a gente observa? Né? O que a gente consegue entender hoje, dados os grandes levantamentos que a gente tem no universo? Essa é uma análise do Peng, 2010, um artigo famoso de evolução de galáxias, que ele utilizou galáxias do Sloan para entender o ambiente e os diversos mecanismos que podem atuar na evolução de galáxias, no quenting desses objetos. Aqui, então, a gente tem a massa estelar e tem a sobredensidade do ambiente. O que a gente percebe é que, por uma dada massa, a taxa de formação estelar média é basicamente a mesma. Mas, se a gente fizer um plot desse, mas colocando uma fração de galáxias vermelhas, a gente observa um trend aqui, que não são mais linhas verticais, mas um trend. O que esse plot da direita quer dizer? Quer dizer que galáxias pouco massivas, que não são massivas, e estão em ambientes pouco densos, a grande maioria são de galáxias azuis. E à medida, se você pegar a mesma massa e seguir para cima, numa linha vertical, a gente percebe que a taxa de galáxias vermelhas aumenta. Então, isso, obviamente, é uma função da massa da galáxia. Tá? Então, isso mostra onde cada população está em função da sua massa nesse contexto de evolução de galáxias. Dado isso que eu acabei de falar para vocês, tem um trabalho do Dressler, 2013, que também é bem interessante, que ele mostra como cada um desses objetos, tanto vermelhos como azuis, ou como classes intermediárias, se encontram com suas devidas proporções na estrutura em grande escala. Por exemplo, as galáxias passivas, a gente pode perceber que a fração delas em ambientes isolados, em pequenos grupos, é bem pequena. Mas se a gente for para regiões mais densas, como aglomerados e núcleos de aglomerados, essa fração sobe a quase 100%. Tá? E o inverso ocorre com galáxias que estão formando estrelas. A gente tem uma fração muito próxima de 1, e isso decresce à medida que a gente vai para regiões mais densas. E, claro, tem as classes intermediárias, que são galáxias que acabaram de formar estrelas e cessaram sua formação estelar. A gente tem um comportamento bem parecido com as passivas, ou seja, a gente pode dizer que essas daqui podem ser candidatas a esses objetos. E a gente tem também galáxias que estão formando estrelas, mas a gente percebe algumas assinaturas espectrais que ela está sendo cessada. Ou seja, assinaturas com linhas de Balmer ou oxigênio. Então, a gente percebe aqui também um decréscimo seguindo mais ou menos essa tendência. Então, esses dois candidatos de baixo, a gente pode dizer que eles são candidatos, esses duas classes abaixo são candidatos a participar dessas classes de cima, tá bom? E claro, mas isso não é um resultado muito novo. A gente sabe isso desde a década de 80 com o próprio Dressler, que encontrou uma função da densidade e a população de cada tipo de galáxia em aglomerado. A gente percebeu aqui que as galáxias espirais, elas decrescem à medida que a densidade aumenta, e também as galáxias elípticas, elas aumentam à medida que você vai para as densidades maiores. Tá? Isso é um resultado que tem quase 40 anos. Tá, isso foi o que eu mostrei para vocês, o que a gente observa no universo. Mas, agora, a gente pode tentar entender como as galáxias evoluem a partir de modelos analíticos, a partir de simples equações, assumindo leis simples de formação estelar, leis simples de resfriamento do gás, etc.
Então tem esse artigo aqui do Peng, do Maiolino e do Cochrane, de 2015, que é um paper da Nature, bem interessante, que ele propõe 2 cenários para você fazer o quenching da galáxia, para você suprimir a formação estelar. O primeiro, que é esse quenching por gas removal, que ele chama. Você tem uma galáxia, ela está formando estrelas. E você está alimentando essa galáxia com gás caindo nela. De repente, você para a formação estelar e retira o gás. Tira o gás dela. O que acontece? Ela vai evoluir passivamente. Ok. Mas como fica a metalicidade desse objeto? Você tem apenas um pequeno acréscimo de metalicidade. Por quê? Porque a população que ia ser formada aqui com esse gás que foi removido, ela não aconteceu. Ela não foi formada. Por quê? Porque o gás foi tirado antes. Então, como consequência, a gente tem um pequeno acréscimo em metalicidade. No outro cenário, se você pegar essa galáxia, cessar o inflow, cessar a alimentação pelo gás, e ao mesmo tempo você deixar aquilo passivo, não retirar o gás, o que acontece? Como consequência, a gente tem o fenômeno que a gente chama de strangulation, que é você parar de dar o gás somente, não retirar o gás que está ali, e você tem um acréscimo significativo na metalicidade desses objetos. Então eu posso diferenciar esses 2 mecanismos somente baseado numa história de formação estelar com a metalicidade das populações estelares da galáxia. Tá? Então a gente pode responder, utilizando galáxias que a gente observa no universo, a gente pode diferenciar esses 2 mecanismos. E realmente o que a gente observa é o strangulation. O strangulation, segundo os autores, eles representam o principal mecanismo de supressão da formação estelar nesses objetos, que a gente observa aqui uma variação na metalicidade. O que está aqui em preto significa a parte de os dados observados do Sloan, e aqui os modelos semianalíticos, com 5, 4 até 1 gigaano, posterior ao burst. Okay? Então o que a gente observa é algo entre 4 e 5 gigaanos nessa diferença de metalicidade das galáxias do universo local. Certo? Então o strangulation ele pode explicar muito bem grande parte das galáxias do nosso universo local. E o outflow? O outflow ele não tem um match, como eu disse anteriormente, ele perdeu essa briga, né? Ele não tem um match, aqui são os modelos, aqui é a variação da metalicidade em função da massa estelar, aqui a gente percebe os modelos, e os dados não são nem um pouco ajustados com esse modelo de outflow, ou seja, uma variação menor na metalicidade devido a esse fenômeno não explica o que a gente observa. Tá? Isso, como eu disse anteriormente, para uma dada massa, a variação da metalicidade ela fica muito a desejar quando você compara com os dados. Então, exatamente esse fenômeno ele é descartado nesse cenário. Tá? E temos a terceira parte da evolução de galáxias, uma outra ferramenta que a gente usa para entender como as galáxias evoluem, que é realmente as simulações de N-corpos com componente de gás. Essa é uma simulação da Eagle Simulation, que ela utiliza caixas simulam o universo com milhões, trilhões de partículas de matéria escura com uma componente de gás e poeira. Tá? Então, essas simulações elas são importantes para a gente entender como é que as galáxias se formam, como é que a estrutura em grande escala se forma e se a gente está entendendo a parte bariônica desses mecanismos de modo correto. Se a gente não reproduz o que a gente observa, tem algo errado com as nossas simulações. Né? Então, claro que essa simulação aqui a gente pode perceber que aqui tem um aglomerado bem grande e se você dá um zoom, você percebe que essas simulações com altíssima resolução, você consegue dar um zoom enorme nessa região e recuperar uma galáxia com um bojo vermelho e até com os braços formando estrelas de uma galáxia espiral. Então,
tamanha a resolução e a potência dessas simulações. Tá? E claro, como eu disse anteriormente, para isso você precisa ter uma lei de formação. Você assume algumas leis no seu modelo, como uma taxa de formação estelar, o resfriamento do gás, o feedback do AGN, etc. Tá bom? Essas simulações são milhares de computadores rodando por meses. Isso não é qualquer um que pode fazer. Então, são poucas pessoas no mundo que têm a disponibilidade de computadores para rodar essas simulações. Então, apenas alguns grupos no mundo fazem isso. E se eu quiser estudar isso, eu não tenho milhares de computadores por meses. Como é que eu faço? Você pode ir por uma parte um pouco mais um nível um pouco menor, vamos dizer assim, que são os modelos semianalíticos. Eles pegam o resultado dessas simulações, ajustam para comportamentos complexos, eles ajustam relações mais simples, e o que demoraria meses em milhares de computadores, você pode rodar em poucas semanas com um número bem menor de computadores. Esses são chamados modelos semianalíticos de galáxias, que derivam dessas simulações gigantescas que nem todo mundo pode entender e estudar. Tá? Bom, quais são os problemas com essas simulações? Olhando de modo geral, aqui é a função de massa, ou seja, como é que termina as massas finais das galáxias quando o redshift chega a zero. Esses pontinhos representam o que a gente observa no universo e as linhas representam diferentes modelos semianalíticos que, de modo geral, a gente representa razoavelmente bem as massas estelares. Tá? Então, a gente tem aqui, a gente mais ou menos está passando por cima delas. Tem alguns probleminhas. Estamos gerando mais galáxias de baixa massa do que observado no universo. Há uma certa contradição com relação a isso. Pessoas dizem que a gente não observa por um efeito de Malmquist, um bias observacional. Outras pessoas dizem que a gente deveria observar e as simulações estão erradas. Tá? E tem esse joelho aqui também, que a gente não observa ele de modo... a gente não reproduz ele de modo correto também. E nesse caso aqui, só para a gente ter uma ideia, aqui é o feedback de AGN. Ou seja, um núcleo ativo de galáxias, ele libera uma quantidade absurda de energia que perturba toda a galáxia. Essa energia ela pode tanto... é uma discussão na literatura também, mas ela pode desencadear a formação estelar ou ela pode suprimir a formação estelar. Isso é uma questão ainda aberta na literatura. E o que acontece quando você muda o tratamento hidrodinâmico das suas simulações? Aqui a gente pode perceber os pontinhos novamente são as observações. Utilizaram aqui duas simulações, na verdade. O GADGET, que é uma simulação anterior da Millennium Simulation, com uma história de formação com SPH para tratamento de hidrodinâmico, mas com uma lei razoável, uma lei padrão, vamos dizer assim, para o tratamento de AGN. E esse ANARC é a parte do Eagle, que é um tratamento hidrodinâmico do Eagle com SPH, mas aqui eles variaram para Strong e Weak AGN. Tá? Então eles variaram a receita do AGN sendo muito mais energético ou muito menos energético e verificaram como isso como isso tem como consequência na formação da massa das galáxias. O que a gente observa aqui realmente é que se você coloca um AGN muito forte, você produz muitas galáxias, um excesso de galáxias pequenas. Tá? Por quê? Porque se o AGN é muito forte, você esquenta todo o gás da galáxia e você não forma estrelas, você pode até expulsá-lo do halo da galáxia. Então, o objeto que ia crescer com mais estrelas, ele não cresce. Então, você tem um excesso. Por outro lado, você também tem um AGN muito fraco, também que teria um resultado não condizente com as observações. E o que a gente observa aqui
é que uma lei razoável ela passa mais por cima dos dados, ok? Então, mas aqui também a gente tem alguns problemas com relação à formação de objetos mais massivos nesse canto aqui também. Então, de modo geral, a gente reproduz, mas ainda tem alguns problemas a serem resolvidos. E com relação à metalicidade das galáxias em função da massa ou a taxa de formação estelar específica com relação à massa. De modo geral, a gente reproduz razoavelmente bem, mas a gente tem um problema aqui também com relação às massas menores nas simulações. Tá? Esse aqui, só para dizer para vocês, isso aqui são um tratamento diferente de AGN, isso aqui é a resolução padrão da Eagle, e isso aqui é uma resolução um pouco maior que eles utilizaram para ver se a resolução da simulação ela tem uma influência nos resultados finais. E tem, né? A gente pode observar aqui que ele tem um gap entre as duas curvas. E aqui também a gente pode observar a taxa de formação estelar da galáxia dividido pela massa em função da massa estelar da galáxia. O que a gente espera, os pontos são realmente aqui, são as observações, e a coisa começa a diferenciar basicamente para altas massas, se você varia o tratamento que você faz de hidrodinâmico ou se você realmente desliga o AGN. Tá? Então você tem aqui para altas massas um problema porque você começa a diferenciar muito. Esses 4 gráficos que eu mostrei para vocês mostram quão sensível são as simulações quando você começa a variar os parâmetros. São simulações gigantescas. Você fala, eu vou mudar só esse parâmetro aqui, mas quando você muda só esse parâmetro, você muda um monte de coisas e a consequência em redshift ela é muito grande. Então você tem realmente variações finais nos seus resultados devido a pequenas variações em leis de AGN ou leis de formação estelar. Então é um ajuste muito fino para ser feito com essas simulações. Tá? E o último slide sobre simulação, o que a gente observa também é o ambiente agindo nessas simulações. Tá? Nessas simulações de N-corpos, a gente tem aqui, por exemplo, essa é uma simulação da Mare Nostrum, que é a GAY 2009, que aqui a gente observa as galáxias caindo no halo do aglomerado. Tá? Aqui são cada série de pontinhos são snapshots das simulações, e essa área cinza representa o gás quente intraaglomerado entre as galáxias. Esse gás quente ele é responsável por esse processo aqui, chamado run pressure. Tá? À medida que a galáxia cai nesse halo de matéria aqui, e também nesse gás quente, o gás frio da galáxia que está formando estrelas, ele entra em contato com esse gás quente. O que acontece? Você varre esse gás para fora do halo da galáxia. Quando você tira o gás da estrela, gás de uma galáxia, o que acontece? Ela não forma mais estrelas. Tá? Então, nesse zoom aqui, a gente pode perceber uma galáxia caindo. Essa barra de cor representa a cor da galáxia, ou seja, representa valores maiores representam galáxias mais vermelhas e aqui mais azuis. Repara que ela vai ficando cada vez mais vermelha à medida que ela cai e entra em contato com essa região de gás quente. Então, esse fenômeno a gente consegue reproduzir nas simulações. Tá? Então, significa que a gente está dando passos cada vez maiores para entender como é que as galáxias estão evoluindo no universo, como é que elas são suprimidas nas suas formações estelares, e a gente está caminhando, a gente só precisa de computadores maiores, né? Bom, só resumindo o que eu acabei de falar para vocês, grande parte da evolução de galáxias está de acordo com o que a gente observa e com a gente simula. Tirando alguns detalhes que eu mostrei para vocês. Tá? Entretanto, como cada mecanismo vai atuar na galáxia de modo diferente, quando, como, onde, isso ainda é uma questão em aberto. Eu mostrei para vocês o run pressure, no slide anterior, que ele acontece realmente nas regiões mais próximas do aglomerado, onde o gás quente existe. Mas ainda existe uma gama de fenômenos
de mecanismos que são propostos para explicar tudo que a gente observa. Tá? Como merging, como galáxias, que você tem uma galáxia caindo no aglomerado, passa uma galáxia perto. Isso se chama harassment, que vai perturbar toda a galáxia, vai tirar um pouco de gás, vai perturbar toda a estrutura da galáxia. O starvation, que eu falei anteriormente, efeitos de maré, o próprio Rampression stripping, certo? Essa figura é adaptada num paper de 2009 e ela representa muito bem como é que o ambiente acontece em cada região do aglomerado. Aqui é a distância do aglomerado, tá bom? Bom, fechando essa parte essa breve introdução sobre a evolução de galáxias, eu vou falar agora um pouco sobre a minha pesquisa, que é sobre o ambiente de galáxias nesses dois levantamentos. Vou falar agora um pouco, brevemente, sobre o Survey Gamma e o Survey Kids. Tá? O Survey Gamma ele é um survey espectroscópico com basicamente 300 mil galáxias e observado até a magnitude de mais ou menos 20. Tá? E dentro desse survey, que é um survey espectroscópico, você tem Desculpa. Você tem um catálogo de grupos de galáxias, que foi feito pelo Aaron Robotan em 2011. Tá? E esse catálogo ele foi compilado utilizando uma técnica de Friends of Friends adaptativa, ou seja, levando em consideração a completeza do levantamento em função do redshift. Só que a gente pode observar nesses light cones aqui, o redshift está para cima, cada um dos cones são os cones uma região do céu, né, para o gama. O que a gente observa é que a população de grupos que a gente tem aqui, a gente não tem aqui. E isso é o mesmo para galáxias, tá? Eu posso falar que existe o mesmo viés para galáxias. Por quê? Porque é uma amostra limitada em magnitude. Então, a mesma análise num aglomerado a redshift 0.1 não pode ser feita a redshift 0.4, porque eu estou perdendo galáxias à medida que eu vou mais longe. Tá? O telescópio ele é limitado nesse sentido. Entendeu? Então, a gente precisa, aqui só mostrando para vocês, se eu quiser estudar galáxias com magnitude menos de 19, por exemplo, em redshift 0.1 eu consigo, em redshift 0.3 eu não vou achar nenhuma delas. Então, eu não posso fazer uma análise em função do redshift para esses dados, do modo como eles são. Tá bom? Então, para isso, a gente utilizou um survey bem mais profundo, que é o Survey Kids, que ele cobre 450 graus no céu, nas bandas UGRI, mais as 3 bandas no infravermelho, e ele vai até a magnitude 25, ou seja, ele vai 5 magnitudes praticamente mais profundas que o Survey Gamma. Tá? E aqui a gente percebe as áreas do céu que eles são cobertas, o Kids na parte norte, o Kids na parte sul. Tá? E aqui são essas áreas em cinza representa o que eles querem observar e o que já foi observado está em azul ou em verde. Tá? E esses quadradinhos aqui, essa linha pontilhada, tracejada, elas representam basicamente os overlaps com o campo do gama. Tá bom? Então, significa que a gente pode utilizar o Survey Kids para estudar os aglomerados ou grupos de galáxias no gama de modo complementar. Para ser feito isso, a gente utilizou uma amostra do Kids limitada em volume. O que significa limitada em volume? Significa que eu vou garantir a mesma completeza em redshift 0.1 e 0.4. Por ser um survey mais profundo, eu consigo fazer isso, tá? Utilizando o Survey Kids. E a gente utilizou galáxias mais brilhantes que 22.5 e com uma luminosidade menor que menos 19.3, tá bom? E a gente propôs, para calcular o ambiente nessas galáxias, uma técnica de Galaxy Environment, mas utilizando a função densidade de probabilidade dos redshifts. A gente sabe que para esse survey, a gente não tem redshifts espectroscópicos, então a gente precisa de redshifts fotométricos.
Você ganha em número, ganha em profundidade, mas você perde em incertezas. Tá? Então, eu não vou te dar um valor somente em Redshift baseado nesse survey. Eu vou te dar uma função densidade de probabilidade. Tá? Então, para essa técnica, eu utilizei uma adaptação do Key Nearest Neighbor, que é basicamente o vizinho mais próximo. Eu pego uma galáxia no céu e eu procuro os vizinhos mais próximos a ela e depois eu divido pela área e falo, essa é a minha densidade local, que é uma representação do ambiente para essa galáxia. Só que, como eu tenho as PDFs, as funções de densidade e probabilidade para as galáxias, e não o redshift espectroscópico, eu tenho que levar isso em consideração nos meus cálculos. Ou seja, eu não vou falar que eu tenho um vizinho, eu vou falar que eu tenho a probabilidade daquela galáxia ser um vizinho. Tá? E eu levo isso em consideração nas minhas contas. Eu faço um cilindro no céu, que realmente ele vai seguir a incerteza do Survey Kids. E então eu calculo a probabilidade de uma certa galáxia estar perto da outra galáxia e ser um vizinho daquela galáxia. Tá? E a gente testou essa técnica num survey do Kids, num catálogo mock do Kids, que é uma simulação que ela vai fazer com que o Kids é representativa do que a gente observa no Survey Kids. Certo? Como é que a gente gerou esse catálogo mock? A gente realmente pegou os Light Cones de Merson 2012 e aplicamos uma lei de perturbação no redshift para que a gente consiga reproduzir o redshift fotométrico observado no Kids, e a gente levou também em consideração a contaminação devido à incerteza no redshift fotométrico. E também os efeitos de borda, porque quando você olha no céu, você vai calcular uma densidade, vamos supor que você tem um quadrado no céu, aí se a sua galáxia está muito perto da borda, parte ali não vai ter mais galáxias, porque ela está muito perto. E aí você está subestimando a sua densidade. Você tem que levar isso em consideração também nos cálculos. Tá? Então a gente gerou esses catálogos mock e os resultados. Os resultados foram uma boa correlação entre os resultados da densidade de input, que é a espectroscópica, que a gente considera, e o output, que é o que a gente calculou utilizando os nossos dados. Então, a gente observa aqui uma correlação, né, de 0,42 entre o redshift fotométrico e o redshift espectroscópico, as densidades nesses dois espaços. E a gente também testou se a gente utiliza ou não as PDFs, se as PDFs elas têm informação ou não nas nossas contas. Tá? Então, aqui esse gráfico mostra a correlação de Spearman em função do número de vizinhos. Então, se a gente perceber aqui, ao invés de eu dar a PDF para o meu código, eu dar somente um valor em Redshift, eu tenho essa curva aqui. Sistematicamente menor do que essa. Essa daqui é quando além de eu dar o valor, eu dou a PDF, eu dou a função densidade e probabilidade para o meu código. Ou seja, eu estou dando mais informação para ele e ele está me dando uma correlação maior para recuperar o ambiente de galáxias. O que esses dois gráficos significam? Significam que o código funciona e que, incluindo as PDFs, os seus resultados são sistematicamente melhores. Tá? Tá, e os nossos resultados no Kids, aplicando essa técnica em todas as galáxias, nos 450 graus quadrados do Kids. Quanto tempo? Tá. O que a gente observa aqui é a cor G-R, a luminosidade crescendo aqui para baixo e o ambiente mais denso para a direita. O que a gente percebeu, se a gente pegar uma linha aqui, lembra que eu falei para vocês que existem dois grupos de galáxias no universo? Um são
as galáxias azuis, a nuvem azul, e a outra representa a sequência vermelha, a gente pode observar nesse diagrama de cor G-R também. Para ambientes menos densos, a gente observa que grande parte das galáxias estão concentradas na nuvem azul. À medida que você vai para ambientes mais densos, essa fração diminui e você tem um pico aqui devido à sequência vermelha. E isso é observado em todos os bins, todos os intervalos de luminosidade. Tá? Inclusive para as galáxias mais luminosas, a gente observa aqui, claro, que as galáxias mais luminosas elas têm uma tendência a ser mais vermelhas, então o pico da sequência vermelha ele já é proeminente em todos os bins de densidade aqui. Enquanto aqui a gente observa sendo um pouco mais significativo nesse bin e aqui em diante. Tá? E como é que fica o perfil de densidade, de contraste de densidade para esses grupos que a gente utilizou do gama? Então a gente foi lá, pegamos os aglomerados, os grupos de galáxias do gama, colocamos as galáxias do KID sobre elas, que pertencem a esse grupo, e vimos e percebemos, estudamos como a densidade dentro desses objetos, eles variam com relação ao raio do objeto. Tá? O que a gente espera? Um objeto virializado, uma densidade maior no centro, e ela decresce à medida que você vai para maiores distâncias. O que a gente observa aqui também são valores bem maiores para massas maiores, grupos com valores maiores. E aqui um perfil um pouco mais modesto para massas menores. Isso também pode ser explicado pela não virialização desses objetos, mas também pela dificuldade de definir o centro desses objetos, por terem pouco número de galáxias. Tá? Aqui eu mostro para vocês a fração de galáxias vermelhas, né, nos grupos do gama, em função da magnitude, em bins de magnitude de galáxias. Então aqui a gente observa galáxias fracas e galáxias bem brilhantes. O que a gente observa aqui é uma fração em torno de 50% no centro para galáxias um pouco brilhantes, e ela decresce, o que era esperado, mas esse valor ele aumenta um pouquinho à medida que você vai para galáxias mais brilhantes. E isso a gente não conseguiu diferenciar esses perfis em função da massa do grupo. Por quê? Porque realmente a nossa análise ela é limitada à incerteza no redshift fotométrico do Survey KIDS. Então a gente não conseguiu diferenciar. A gente esperava uma diferenciação, mas a gente não obteve esse resultado. E claro, para objetos mais brilhantes, a gente pode observar aqui perfis mais ruidosos e não tão proeminentes, devido ao pequeno número de objetos nessas estruturas. Tá? E finalmente, meu penúltimo slide, esse gráfico mostra galáxias vermelhas e azuis em função do contraste de densidade. Ou seja, aqui são as regiões centrais e para baixo cresce a massa do grupo. Tá? O que a gente observa inicialmente é que na região central do objeto, do grupo, comparando as galáxias azuis e vermelhas, primeiro, as vermelhas predominam, como esperado, né? Mas, comparando o contraste de densidade para esses objetos, você observa um shift. A distribuição para as galáxias vermelhas está sistematicamente mais para a direita, em todos os casos aqui. Isso significa que, para a galáxia, se ela está vermelha, se ela é vermelha ou azul no centro do aglomerado, as vermelhas vão estar sistematicamente em ambientes mais densos. Tá? Isso vale até um raio de 0,5, e daqui em diante você começa a ter uma predominância das galáxias azuis. Ou seja, se você for para fora do aglomerado, você começa a ter contaminação no campo, a influência do aglomerado começa a ser muito menor. Certo? E aí você começa essa supressão da formação estelar, ela começa a ser não tão significativa. Tá?
E como eu disse para vocês, as galáxias azuis elas predominam aqui. E claro, devido ao redshift fotométrico, a gente tem problemas aqui com relação a efeitos de projeção, que isso vai ser levado em consideração no futuro. Então, as minhas conclusões, né, a gente demonstrou aqui basicamente que essa técnica que a gente adaptou para redshift fotométrico, a gente foi capaz de recuperar o ambiente de galáxias nesses aglomerados, utilizando uma amostra de galáxias do KIDS mais profunda, tá? E a gente conseguiu, mesmo com um erro no redshift de 4%, a gente conseguiu uma fração maior de galáxias vermelhas recuperar essa informação nas regiões centrais, o que era esperado, né? E é o que eu falei anteriormente para vocês, a distribuição do contraste e densidade para as galáxias vermelhas apresentaram um excesso com relação às galáxias azuis, né? O que eu falei anteriormente. E maiores resultados mais interessantes a gente realmente não conseguiu obter, devido à incerteza no redshift fotométrico do KIDS. E, como eu disse anteriormente, os efeitos de projeção serão tomados em consideração nos trabalhos posteriores. E a ideia é utilizar essa técnica em outros surveys, como o JPAS, o S+, e o J+. Quanto tempo eu tenho? 3 minutos. Tá. Então, 3 minutos eu vou falar um pouquinho. Menos de 3 minutos? Vou falar rapidamente, 3 slides só, senão eu não vou ser condizente com o meu título, que fala de voids também. Esse é um trabalho que eu estou desenvolvendo com a Margot Brouwers, da Universidade de Leiden. Ela está defendendo o doutorado dela agora e ela está indo para a Universidade de Groningen, ao norte da Holanda. E essa ideia é basicamente estudar os troughs, os voids, né, nos surveys KIDS, Gamma e a simulação mais. Tá? Bom, basicamente a gente sabe que quando você tem um aglomerado no céu, pela relatividade geral, você tem esse efeito de weak lensing, que a luz das galáxias de fundo, elas vão se deformar, vão apresentar um certo desalhamento aqui, um certo shear ao redor desse objeto, e a gente observa uma variação nesse alinhamento, que seria um alinhamento intrínseco das galáxias. Tá? Esse seria uma análise de weak lensing. Mas isso também pode ser feito não só ao redor de aglomerados, mas pode ser feito em outras partes do céu, inclusive vazios, os voids que a gente chama, né? Então, basicamente, esse é um resultado ainda preliminar. A gente identificou esses voids, ou troughs, como regiões de subdensidade no céu, passando com uma grade em toda a extensão do KIDS. E a gente variou também a extensão do círculo que a gente calculou a densidade superficial de galáxias. Então a gente observa aqui a densidade numérica de galáxias para diversas aberturas no céu. E esse é o shear, o random signal, né, do shear para o survey KIDS e para o survey Gamma. A gente observa aqui algo em torno de 0 até mais ou menos 20 arc minutes. E depois aqui a gente começa a ter um viés alto, principalmente para o survey KIDS, que ele vai para valores negativos. Isso aqui a gente espera que seja um problema com relação aos diversos tiles, a geometria no céu do survey KIDS, que ela tem diversos buracos. Então a gente espera algo que realmente varie, que não seja 0 para separações maiores que 20 arco-minutos. E os nossos resultados preliminares mostram um shear aqui, tanto para regiões de sobredensidade como regiões de subdensidade para o survey KIDS e para o survey Gamma. A gente observa aqui um certo sinal, que estamos fazendo a coisa certa, para regiões de sobredensidade e subdensidades.
tá? O que a gente observa aqui, então. E o que está em vermelho são as simulações que a gente está comparando. A gente compara o tempo todo com simulações para a gente ver o que está acontecendo, se os nossos resultados são como esperados. E é isso aí que eu tinha para falar para vocês. É isso. Perguntas? Eu queria saber se dava, ou se tentaram, se não, nem quiseram tentar, não sei como é que funciona, mas essa parte que se superpõe do céu, que você observa com o Gama e com o Kids. O fato da incerteza do redshift do Kids ser muito maior, você não pode usar observações no Gama do mesmo objeto, por exemplo, para determinar isso com mais precisão? Na verdade, você determina o redshift para uma galáxia individualmente. E para galáxias do Gama, o redshift foi determinado até magnitude 20. E as galáxias do Kids não foi feito de modo espectroscópico, foi feito de modo fotométrico. Então, a vantagem é que a gente vai bem mais profundo, mas a incerteza é maior. Observar as galáxias, fazer essa análise somente com dados do Gama, a gente não poderia fazer nesse intervalo de redshift que a gente fez. A ideia foi justamente utilizar uma amostra mais profunda para a gente ir em um intervalo de redshift maior, até 0.4. Senão, eu fiz esses testes antes que você mencionou, e a gente iria até redshift 0.15 e teria 2 dezenas, 30 aglomerados, 30 grupos de galáxias. Seria uma análise bem menos rica em objetos e bem menos rica em população de galáxias. Mais perguntas? Você pode voltar na simulação de N-Corpus? Eu fiquei... tinha uns 3 objetos de alta massa. Que objetos são esses? Aí, no final... o outro slide. Isso. Esses caras aqui? Isso. Que objetos são esses? Só curiosidade. Por que eles são... Tem a barra de... Então, eu acredito que esses caras aqui, são galáxias extremamente massivas, né? Como a gente pode perceber aqui, ó, o interno 10A11 e 10A12. Esses valores a gente não acha, esses caras a gente ainda não está achando na simulação por uma questão de tamanho da simulação. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Porque para achar esses caras, a gente precisa de um volume grande no céu. A gente precisa algo tipo Sloan para achar muitas galáxias. É como superaglomerados. Você só acha se o volume do universo seu for grande. Se você vai para regiões bem pontiformes no céu, uma região bem pequena no céu, a chance de você achar um objeto desse é muito menor. E o mesmo acontece com simulações. Se a sua caixa ela é pequena, apenas algumas dezenas de megaparsecs, você não tem amostragem suficiente para gerar esses objetos mais massivos. Tanto que na simulação Eagle, você tem, se eu não me engano, você tem apenas um aglomerado na caixa inteira. Entendeu? Então é uma amostra assim, bem pouco representativa do universo local, mas ela tem mais informação que a gente pode estudar individualmente as galáxias ali. Entendeu? Mais perguntas? No slide que você mostra das galáxias do Gama, acho que um pouquinho, esse daí, quando você faz a mesma análise mais ou menos dessa galáxia para o Kids, você tem até as galáxias do redshift ou não? Sim. Sim. As galáxias do Kids, basicamente, a gente poderíamos ir até bem mais que 0.4. 0.4 é aqui, ó. Tá? Você percebe que tem muito mais objetos. Deixa eu falar aqui para você. Mais vermelho, maior o objeto, tá? Mais membros o aglomerado ou o grupo de galáxia tem. O que a gente observa aqui, ó, é que nesse volume aqui a gente tem um monte de objeto pequeno, grupos com poucas galáxias. Aqui a gente observa mais objetos com muitas galáxias. Então, a gente tem esse efeito. Você vai falar, não, mas só existe esses grupos menores só existem aqui? Não, existem aqui também.
Só que a gente não foi possível detectar porque a gente não vê as galáxias fracas que estão lá. Entendeu? Já com o KIDS, a gente consegue utilizar as galáxias e colocar a mesma população que a gente observaria aqui também. A gente homogeneizou essa distribuição de galáxias, claro, também, por outro lado, pecando em redshift fotométrico, mas fazendo uma análise mais homogênea desses grupos de galáxias. Entendeu? Perguntas? Mais perguntas? Bom, então vamos agradecer ao Marcos mais uma vez. Ok, obrigado, pessoal.